E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta aula também vai ser bem rápida. A gente vai aprender aqui a utilizar o useState do React Routes. E antes da gente montar a nossa tela de login, que vai ser a próxima aula ainda, você precisa saber utilizar o useState. Você precisa conhecer essa biblioteca que já vem no React. E o que é o useState? Ele é uma biblioteca do Hooks. Os Hooks são uma nova edição do React que veio na versão 16.8 em diante, que nos permite que você pode utilizar o useState e outros recursos do React, sem que você escreva, por exemplo, uma classe na mão, e você já vai ter isso pronto para você. Ou seja, ele vai nos permitir que a gente pode utilizar várias funcionalidades na nossa aplicação para fazer várias coisas, tá bom? E dentro desse Hugs, a gente vai utilizar hoje aqui o useStates, porque para a gente criar nossa tela de login ou várias funcionalidades na nossa aplicação, você precisa trabalhar com o useState, tá? Então vamos lá. O que a gente pode fazer, galera? Vamos fazer um contador como exemplo para você entender como que utiliza o useState. O useState ele já vem numa biblioteca dentro do React, então para a gente chamar ela, basta a gente colocar aqui, ó, useState. A gente vai estar utilizando ela. E aqui a gente pode fazer, por exemplo, um contador para a gente entender como que ele funciona. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma div. E eu vou colocar aqui, ó, quantidade de produtos no carrinho. Beleza? Eu vou colocar aqui a quantidade 0, só para a gente ir manipulando essa informação. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar também um button aqui embaixo, por exemplo. E nesse button a gente pode colocar aqui, ó, adicionar mais um no carrinho. Então vamos escrever aqui. Esse botão vai ficar aqui embaixo. E toda vez que a gente apertar, por exemplo, aqui, ó, adicionar mais um, a gente então vai ter que aumentar essa nossa variável que a gente vai criar aqui agora, tá? O useState, ele vai fazer essa interação. Antigamente no JavaScript, para você fazer isso, você teria que manipular a sua div para depois você acessar a sua div e depois trocar o valor aqui dentro, entendeu? E com a biblioteca useState, a gente vai fazer essa manipulação de uma forma bem simples e rápida. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma ação quando o usuário clicar nesse botão. Então vamos colocar aqui um onClick. Então quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai colocar uma ação aqui dentro, tá? Vamos colocar uma função chamada aumentar. No React, para a gente colocar uma função ou a gente quer passar uma variável por dentro, a gente precisa abrir essas chaves e colocar o item que a gente quer dentro dela, beleza? Então aqui vai ser uma função aumentar. Vamos até colocar aqui, ó, func aumentar. Beleza? Aí a gente vai pegar essa função e vamos colocar aqui em cima do nosso return aqui. Vamos criar ela aqui. Então vamos criar uma function aumentar. E a gente vai fazer alguma coisa quando a gente clicar nesse botão. Vamos colocar, por exemplo, um alert aqui só para a gente ver se deu tudo certo. Salvei. Vamos testar. Olha lá, está funcionando. Então toda vez que a gente clicar nesse botão, ele vai chamar essa nossa função aqui. E o que a gente vai ter que fazer, galera? Para a gente trocar essa informação aqui dentro, a gente pode colocar dentro de uma variável. Então, se você poderia fazer aqui, por exemplo, você pode criar aqui uma variável let, por exemplo, chamada de valor, e você colocaria esse valor aqui, inicialmente 0, por exemplo. E a gente podia chamar ela aqui. E para a gente chamar uma variável dentro do React, basta a gente abrir as chaves e chamar o nome da nossa variável valor. Beleza, estão fazendo isso? Observa aqui, ele vai continuar com o nome da nossa variável. E se a gente pegar aqui e trocar para 10, por exemplo, automaticamente a nossa aplicação atualiza conforme o que a gente trocou aqui, beleza? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai estar utilizando o useState. Então, a gente não vai precisar mais dessa variável. A gente vai trabalhar com o useState, porque a gente quer manipular ela e chamar uma função que vai incrementar mais um quando o usuário clicar nesse botão aqui, beleza? Então vamos lá. Então a gente apaga essa variável e a gente vai chamar o nosso useState. Para a gente utilizar ela é muito simples. A gente cria uma constante e a gente abre o símbolo de array aqui, beleza? E a gente vai falar aqui que ele vai receber o useState. A gente vai trabalhar com o useState. E dentro do valor do useState, a gente passa o valor que a gente quer que ele comece. Por exemplo, ele pode começar com uma string, então você pode deixar aberto, ou ele pode começar com nada, você pode deixar null, ou no caso a gente quer que ele inicialize com 0, então vamos colocar o 0 aqui dentro, tá? E aqui dentro a gente tem que passar dois parâmetros para que ele funcione. A primeira é o nome da nossa variável, então a nossa variável chama valor, e o segundo parâmetro vai ser o nome da função que vai manipular essa variável quando a gente precisar. Então a gente vai colocar o nome da função de setValor. Esse nome você pode deixar o nome que você quiser, mas normalmente a gente sempre coloca o set e o nome da variável em seguida. Agora a gente consegue manipular ela. Agora, para a gente utilizar essa função que vai manipular o nome dessa variável, a gente vem aqui, quando ele clicar no botão, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a nossa variável setValor e vai receber o nosso valor mais um. Simples assim, galera. Então toda vez que agora a gente clicar, olha lá, 1, 2, 3,
Então, a gente consegue manipular itens de uma forma mais simples utilizando o nosso useState, beleza? A gente vai trabalhar com isso para a gente criar a nossa tela de login na próxima aula aí, tá bom? E se você quiser decrementar o botão, mesma coisa, você pode copiar aqui e você vai colocar aqui function aumentar, vamos colocar a função diminuir. Aí a gente chama a nossa função aqui embaixo. E basicamente a gente vai colocar a nossa função setValor e a gente vai pegar a nossa variável valor menos 1. Então, agora toda vez que o usuário clicar nesse botão diminuir, ele vai estar diminuindo o nosso carrinho, tá? Então, esse daqui é o conceito de quando a gente vê lá aquelas aplicações que tem um item de adicionar mais um no carrinho ou remover mais um item do carrinho. Se você fosse criar isso daqui na mão com um JavaScript, você ia fazer isso daqui tudo em mais linhas, tá? E com o uso do Hooks useState, fica tudo mais fácil. Vamos fazer um outro exemplo do useState, quando a gente precisa manipular informações de usuário para a tela de login que a gente vai fazer na próxima aula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra constante aqui de useState, que a gente vai chamar aqui user, por exemplo, e vamos passar o setUser. Ele vai receber nosso useState, e aqui dentro a gente pode passar os dados do usuário que está logado, por exemplo. Vamos colocar um objeto, por exemplo, e dentro desse objeto a gente pode falar que ele vai ter o ID 1, que vai ser o ID do usuário, e vai ter o name do usuário tal, vou colocar aqui um nome qualquer, e vai ter uma imagem, por exemplo, vamos deixar aqui como foto. E aqui a gente pode colocar o link do caminho de uma foto, por exemplo, vou pegar aqui na internet. Que a gente pode colocar o diretório desta imagem, por exemplo, tá? Que eu peguei na internet aqui só para a gente fazer um teste. Então, suponha que a gente tem aqui um useState que vai estar recebendo aqui lá da nossa API, que a gente vai fazer lá na frente, e vai receber aqui o ID desse usuário, o nome do usuário e a imagem desse usuário, tá? Que vai ser a fotinha dele. Aí aqui embaixo vamos colocar os dados desse usuário. Como que a gente faz isso? Então, basta a gente colocar aqui, ó, por exemplo, nome do usuário. Para a gente pegar o nosso valor lá dentro, a gente vem aqui, abre chaves, e aí a gente coloca o nome da nossa variável user, que a gente quer acessar, e a gente quer pegar o campo name. Atualizando, aqui vai estar aparecendo o nome do nosso usuário. E para a gente pegar a nossa imagem, por exemplo, eu vou dar um BR aqui, eu vou colocar uma imagem aqui dentro. E para a gente pegar o caminho da imagem, a gente coloca a mesma coisa, abre as chaves aqui, a gente fecha a nossa imagem, e a gente coloca aqui o user.photo. Assim vai aparecer a imagem do nosso usuário, tá bom? Então, para você ver como que é fácil manipular informações quando a gente utiliza o nosso useState, tá? Nesse caso do carrinho, você consegue trocar o valor de uma variável apenas chamando a função setValor que a gente cria dentro do nosso useState. A gente consegue adicionar e remover, tá? E a mesma coisa aqui quando o nosso usuário estiver logado. A gente consegue criar um outro useState só para saber se o usuário está logado ou não. Por exemplo, nesse caso ele vai estar logado porque os dados que a gente recebeu da API estará aqui dentro desse objeto aqui. Beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai entender como trabalhar com nossa tela de usuário e senha utilizando aqui o useStates. Então, até a próxima aula.